Hoje eu vim contar algumas experiências sinistras que eu tenho passado nos últimos dias aqui na minha casa. Deixe o seu like se você gostar do vídeo, se inscreva para ver mais relatos assustadores como esse e ative as notificações para saber sempre que sair um relato novo. Compartilhe o vídeo com um amigo para ele conhecer o canal, apague as luzes e vamos sentir medo. Desde a semana passada, algumas coisas estranhas estão acontecendo de noite na minha casa. Para falar a verdade, de 2 anos para cá, eu não tive tantas experiências sobrenaturais como eu costumava ter. Apenas algumas que já cheguei a contar aqui no canal, e outras que ainda vou contar. Porém, estranhamente, no início da semana passada, algumas manifestações suspeitas passaram a acontecer todas as noites. O mais estranho de tudo é que não sou apenas eu que estou presenciando essas manifestações. A partir de agora, vou contar tudo o que está acontecendo noite após noite. Vou iniciar dizendo como eu comecei a notar que tudo começou. Noite de terça-feira. As manifestações começaram aos poucos e estão acontecendo apenas à noite. Nesse dia, não foi nada muito intenso, foi apenas o começo. Eu estava no banheiro, já me preparando para dormir. Enquanto estava lavando as mãos para ir e deitar de fato, olhei para o basculante do banheiro, pois notei uma claridade que vinha da área da cozinha. Estranhei, pois eu já havia apagado todas as luzes. Cheguei a me questionar se eu havia esquecido de apagar aquela luz, mas não, eu tinha certeza. Sem enrolar muito, apenas fui até lá, desliguei e voltei para o quarto. Não pensei mais nisso, e fiquei assistindo algo até dormir de fato, como de costume. Noite de quarta-feira. Nessa noite, eu tive certeza do que estava acontecendo. Segui a mesma rotina, apaguei tudo, tive certeza de que não esqueci a luz da cozinha e fui para o banheiro. No momento em que eu saí e abri a porta do quarto, ouvi um barulho estranho vindo da cozinha, parecia algo como algum pote caindo. Sem pensar 2 vezes, fui até lá para verificar. Assim que passei da sala para chegar na cozinha, reparei que a luz estava ligada novamente. Não era possível. Eu havia me certificado de que não tinha esquecido. Um arrepio percorreu a minha espinha. Me dei conta do que realmente estava acontecendo. Apaguei a luz, voltei correndo para o meu quarto e me deitei para dormir. Nessa mesma noite, uma coisa bem estranha aconteceu. Acordei repentinamente de madrugada, com uma sensação estranha, como se alguém estivesse na porta do meu quarto, mas vi que não havia ninguém. Olhei no relógio para ver se já não estava na hora de levantar para trabalhar, porém, ainda eram 2h57. Vendo que ainda faltava bastante, me virei para dormir. Fechei meus olhos, e agora, minha avó me acordou às pressas, dizendo que eu estava atrasado para trabalhar. Eu apenas havia fechado os olhos. Será que passou tão rápido? Olhei no relógio, e eram 2h59. Haviam passado apenas 2 minutos. E eu disse para minha avó que ainda eram 3 horas da manhã. Ela respondeu que não, já eram 7 horas. Eu estava olhando para o relógio, tinha certeza do que eu estava dizendo, e foi o que eu disse para ela. Foi então que algo me chamou a atenção. Ela me disse que minha tia foi até lá para chamar a gente, dizendo que já eram 7 horas. Bom, muitas pessoas poderiam dizer que minha avó estava sonhando, mas o que me deixa pensativo é que 2 minutos antes, eu tinha acordado de repente com a sensação de que alguém estava na porta do quarto. Será que era uma coincidência? Depois de convencer ela de que ainda eram 3 horas da manhã, voltamos a dormir. Mas eu não parei de pensar nessas coisas estranhas que vinham acontecendo, até que finalmente peguei no sono. Noite de quinta-feira. Essa noite eu estava despreocupado. Para mim, os eventos estranhos haviam acabado na madrugada passada, mas eu não poderia estar mais enganado. Estava editando o próximo vídeo que sairia no canal, porém já estava tarde, e eu precisava ir dormir. Ainda faltava separar o lixo para levar para fora de casa no dia seguinte, e depois de parar com a edição, foi o que eu fui fazer, mas algo muito sinistro aconteceu. Eu estava na área separando e amarrando os sacos, quando do meio do silêncio que estava fazendo naquela noite, ouvi um grunhido estranho da cozinha, bem atrás da porta sanfonada que estava diante de mim, como se a fonte do som estranho estivesse na frente da geladeira. Eu levantei a cabeça, olhando para a cozinha,
mantendo o silêncio para ver se ouvia aquele barulho esquisito novamente. Nada aconteceu, então voltei a amarrar os sacos, porém, apreensivo. Nesse exato momento, eu ouvi mais uma vez de maneira mais nítida aquele mesmo som assustador. Olhei para a cozinha novamente o mais rápido que pude, tentando ver de onde vinha. O som parou, e eu não consegui identificar a fonte, mas continuei alguns segundos encarando. Não tinha uma explicação. Nesse momento, algo assustador aconteceu. Um vulto enorme saiu de trás da porta sanfonada, do mesmo lugar onde eu estava ouvindo o tal grunhido, e esse vulto passou extremamente rápido de lá para a sala. Fiquei paralisado. Que energia densa e horrível era aquela? Era aquilo que estava fazendo aquelas coisas estranhas acontecerem nas outras noites? Mesmo sem ter muita coragem para isso, terminei de separar o lixo, desliguei a luz da cozinha e voltei para o quarto correndo, apagando todos os interruptores no caminho sem sequer desacelerar o passo. Naquele momento, eu tinha a impressão de que qualquer segundo no escuro era uma chance para aquele ser me encurralar. Cheguei no quarto incrédulo com o que eu havia visto. Demorei um pouco para conseguir me acalmar e dormir, mas finalmente o sono veio. Assim como as outras madrugadas, eu acordei às 3 horas da manhã sem nenhum motivo, mas felizmente nessa madrugada não aconteceu nada de estranho. Noite de sexta-feira. A noite de sexta foi mais calma. Nada de diferente aconteceu. A sensação de ser vigiado ainda estava presente, mas não passava disso. Então foi uma noite tranquila, mas da mesma maneira que as outras madrugadas, eu acordei às 3 horas sem explicação. Ainda fiquei algum tempo olhando em volta, tentando encontrar um motivo para estar sempre acordando àquela hora. Porém, sem encontrar nenhuma explicação, voltei a dormir. Noite de sábado. Dessa vez, o clima estava mais pesado. A coragem para circular pela casa de noite não existia, pelo menos não depois de todos terem deitado para dormir. Barulhos estranhos aconteciam pela casa sem explicação alguma. Parecia que coisas estavam caindo, mas me faltava coragem para verificar o que poderia ser. Achei melhor tentar não dar muita atenção para esses sons, e fui dormir de uma vez. Porém, essa madrugada aconteceu algo estranho. Da mesma maneira que já estava acontecendo, eu acordei repentinamente às 3 horas, achando que alguém estava no meu quarto. Dessa vez, foi um pouco mais estranho. Eu tinha a sensação de que tinha algo lá que eu não estava enxergando. Para piorar essa sensação, minha avó acordou também nessa hora e fez uma pergunta muito estranha. Ela me chamou meio assustada, perguntando quem era a criança que estava do meu lado. Agora, o medo tomou conta. O que minha avó disse estava praticamente confirmando a impressão que eu tive. Vale dizer que ela não enxerga praticamente nada, pois tem problemas nas 2 vistas, e de acordo com o que ela fala, ela enxerga todos como se fossem vultos, o que me faz pensar se era realmente uma criança que ela estava vendo. Eu acho que de fato ela viu algo que eu não consegui enxergar, mas o que era, ainda não sei dizer. Eu disse para ela que não tinha ninguém ali, e percebi que ela ficou meio confusa, mas deixou para lá. Cobri o corpo inteiro com a coberta, na tentativa de me proteger seja lá do que pudesse estar ali, e depois de algum tempo com medo, peguei no sono. Noite após noite, inclusive até a noite anterior a que eu estou escrevendo esse relato, continuo acordando sem motivo algum às 3 horas da manhã, com a sensação de que algo não está certo. Não cheguei a ver nada de fato nesses outros dias, mas acho que é questão de tempo até que aconteça de novo. É muito estranho acordar exatamente essa mesma hora em todas as madrugadas. Caso aconteça algo, estarei pronto para contar aqui. Eu realmente não sei o que está acontecendo na minha casa durante a noite. E sei que a qualquer momento pode aparecer algo. Eu só espero que não seja algo tão ruim como o que apareceu no relato que eu conto nesse vídeo aqui. É um dos meus relatos mais assustadores. Dá uma olhada para saber o que aconteceu. Te vejo no próximo vídeo.